Atendendo à legislação ambiental vigente, a Santo Antônio Energia implantou 28 programas socioambientais, além de diversos subprogramas para a construção da hidrelétrica. Um deles é o de monitoramento liminológico, responsável pelo acompanhamento da qualidade da água. Nós acompanhamos o grupo de pesquisadores que desenvolve este programa desde 2009. Liminologia é a ciência que estuda as águas continentais, ou seja, tudo que não está no mar é estudado pela liminologia. Rios, reservatórios, lagos, represas, e estuda tanto os aspectos físicos, químicos e biológicos. O programa de monitoramento ele é constituído por 26 pontos, sendo 8 pontos ao longo da calha do Rio Madeira, 5 acima da barragem, a montante da barragem, e 3 abaixo da barragem, 14 tributários, que são os rios que desaguam no Rio Madeira, a praia de Teotônio, a praia de Jaci, e 2 pontos de captação de água. Esse monitoramento ele tem uma extensão de 300 quilômetros, desde a montante da cidade do distrito de Jaci-Paraná até o Lago do Cuniã, que também é um ponto de monitoramento. Hoje a campanha segue a montante do reservatório, ou seja, acima da barragem. O primeiro ponto é no Igarapé Teotônio. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega no ponto de coleta é anotar, pegar as primeiras notas do dia, né? Tipo horário, temperatura do ar, profundidade, e isso vai definir a rotina do trabalho aqui dentro do barco. Porque a gente só coleta nesses frascos pré-etiquetados que tem uma destinação diferenciada em função da análise que ela vai dar sequência. É simplesmente encher a garrafa, tomando alguns cuidados, né? De não encher até a boca quando vai congelar e tampar direito para não vazar. Esse equipamento é uma sonda multiparâmetros e ela faz diversas leituras aqui, né? A gente está lendo a temperatura, a condutividade elétrica, total de sólidos em suspensão, tem uma profundidade que ela se encontra aqui no momento, o pH, a turbidez e o oxigênio dissolvido. Além dos equipamentos mais avançados que são utilizados para analisar os parâmetros coletados por sondas, outros equipamentos simples também são importantes para a pesquisa. Então, são sensores aqui bastante sofisticados, né? Esse daqui é o de temperatura e condutividade, esse daqui é o sensor de pH, esse daqui é o sensor de oxigênio dissolvido, e esse é o de turbidez, né? Esses dois são sensores ópticos e tem esse mecanismo de autolimpeza. Por outro lado, a gente tem esse equipamento aqui que se chama disco de SEC. Ele é um clássico da liminologia, porque ele mede o quanto a luz está entrando na coluna d'água. Essa informação ela é bastante importante, porque através dela a gente consegue dimensionar a zona eufótica. O que é a zona eufótica? É a camada da coluna d'água onde a luz está disponível para os processos biológicos, ou seja, o mais importante deles é a produção primária. Então, com a luz, o fitoplâncton faz a produção primária, disponibilizando ainda mais oxigênio para a coluna d'água. Várias características da água são analisadas. Os parâmetros físico, químico e biológico, além de organismos microscópicos, os fitoplânctons e zooplânctons. Isso aqui é uma rede de plâncton. No caso, essa aqui especificamente, ela é a rede para pegar fitoplâncton. Ela é uma rede de 20 micrômetros. O que é fitoplâncton? São micro-organismos, né, vegetais que vivem à deriva da maré. Essa é a definição do plâncton. Essa rede, ela permite a passagem da água e a retenção desses organismos microscópicos, que depois eu vou observá-los usando um microscópio. Mas para coletar, eu tenho que jogar essa rede na água e fazer um arrasto. No caso, essa é uma análise qualitativa. Eu vou saber quais são as espécies que estão por aqui.
Então aqui a gente tem uma amostra de zooplâncton e aqui de fitoplâncton. São dois grupos diferentes, né? No caso, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton e eu tenho essas amostras aqui diferenciadas porque uma eu coletei com a rede de 20 micrômetros e a outra eu coletei com a rede de 68 micrômetros. Esses últimos dois frasquinhos pequenos são para análise de carbono. Um é para carbono orgânico total e o outro é para carbono inorgânico dissolvido. Ele já vem nesse frasquinho próprio porque tem um equipamento específico para essa análise que já vem com uma ponteira e perfura essa tampinha e já faz a leitura bem rápido. Analisar os seres vivos do fundo do rio, como as minhocas e pequenos caranguejos, ajuda a entender a vida destes pequenos seres. Essa daqui é uma rede de 300 micrômetros e aqui ficam retidas aqui as folhas, né, pedras, areia, junto com os organismos bentônicos, né, que são os organismos que sobrevivem no fundo do rio. Organismo bentônico é qualquer ser vivo que habita essa parte mais profunda do rio, né, que fica lá junto com o sedimento. No caso, predominam pequenos invertebrados. Com as amostras coletadas, é hora da equipe de pesquisadores organizar o equipamento e seguir para um novo ponto de monitoramento. A equipe segue e repete todos os testes realizados durante os 5 dias de campanha em campo. Outro ponto de monitoramento é o Lago Cunhã, que fica em uma reserva extrativista. Além das campanhas, há também um monitoramento em tempo real. O monitoramento em tempo real é realizado a montante da barragem e a jusante da barragem com auxílio de 2 sondas multiparâmetros que transmitem, né, parâmetros de qualidade de água de 30 em 30 minutos. Isso é, de 30 em 30 minutos, a Santo Antônio Energia recebe parâmetros como oxigênio da água, temperatura, turbidez, condutividade. E isso dá para observar ao longo desde 2009, toda a variação sazonal que o Rio Madeira tem, né, ao longo do seu ciclo, do seu pulso de inundação. A importância desse monitoramento é justamente ver essa oscilação, essa variação natural e sazonal, né, que o ambiente amazônico possui. O ambiente amazônico ele é regido pelo pulso de inundação. Então nós temos 4 períodos bem definidos. Nós temos o período de águas altas, temos período de vazante, período de seca e o período de enchente. Então, durante esse tempo, né, existem variações naturais de certos parâmetros da qualidade de água. Então, esse monitoramento tão preciso, com tão pouco tempo, ele pode observar essa variação natural. Desde o começo do monitoramento, o pulso de inundação, ele continuou regendo essa variação desses parâmetros físico-químicos, mesmo após a formação do empreendimento, a formação da barragem. A Santo Antônio Energia implementou esse sistema de monitoramento ambiental como uma ferramenta a mais com a sua preocupação com o meio ambiente, com a sua preocupação com a sustentabilidade. O monitoramento da qualidade da água, ela tem uma relevância e uma notoriedade bastante significativa, porque é através desse acompanhamento que a gente vai ter certeza se teve ou não teve alteração na qualidade da água. E qualidade da água é uma coisa que está todo mundo preocupado, né? Desde o morador local até as instituições universitárias, o governo, porque a gente sabe que alterando a qualidade da água, você tem alteração não só na biota aquática, que depende diretamente desse recurso natural, mas com toda a população do entorno, né? Uma qualidade da água ruim traz consequências bastante abrangentes para a sociedade como um todo. Um fato curioso é que durante a produção deste documentário, um fenômeno raro acontecia no Rio Madeira. A cor da água estava diferente. O marrom deu lugar a um tom esverdeado. Essa situação que está acontecendo agora do Rio Madeira tá com a água esverdeada, ela
acontece naturalmente, isso já acontecia antes do reservatório estar aqui, mas são situações raras, não é todo ano que esse fenômeno se repete, mas ele é bastante interessante e é em função da redução do carreamento de sólidos lá das bacias de montante. Garantir a manutenção da qualidade das águas do Rio Madeira durante e após a construção da hidrelétrica Santo Antônio. Este é o principal objetivo do monitoramento de limnologia. Em 2009, nós começamos o monitoramento com campanhas trimestrais. O período da fase obra foi monitorado aproximadamente durante 2 anos. Depois teve o fechamento da barragem e a gente começou as campanhas de enchimento, onde algumas análises passaram de trimestrais para mensais e bimestrais. As campanhas foram intensificadas, as análises intensificadas para tentar pegar qualquer possível alteração. Depois, quando o empreendimento entrou na fase de operação, a gente retomou as campanhas trimestrais. Então, ao longo desses 7 anos, a gente tem uma quantidade de dados bastante grande, que permite uma avaliação bastante completa de tudo o que aconteceu nesse trecho que vem sendo monitorado. Com as amostras coletadas, a equipe de pesquisadores retorna para o laboratório para catalogar e analisar os dados obtidos pela equipe de campo. Nós produzimos relatórios trimestrais de cada campanha, sempre comparando os resultados obtidos na campanha atual com as campanhas anteriores. Esses resultados são protocolados por meio de relatórios para o IBAMA. No caso de Santo Antônio, ele é uma usina, ele é uma barragem atípica, né? Ela não chega a formar um reservatório clássico, típico, forma um ambiente lêntico. Ela fez uma barragem e ela permite a passagem da água, e o tempo de residência do reservatório é cerca de 1 a 2 dias. Não houve essa grande alteração. Em reservatórios convencionais, essa alteração ela implica em uma série de mudanças da coluna d'água e da qualidade da água e interfere inclusive na biota aquática. No caso de Santo Antônio, isso não aconteceu, então o corpo central do reservatório permanece muito semelhante ao que era antes da barragem. A construção da hidrelétrica contribui para diversas pesquisas nas áreas ambientais desenvolvidas na região, inclusive com reconhecimento internacional. A gente conversa com pessoas de outros países, né, trocando ideias sobre os trabalhos que a gente realiza aqui. E o sonho deles era estar na Amazônia, então a gente está em casa podendo realizar esse trabalho e é fantástico, né? Você já está aqui tendo esse conhecimento, esse contato, esse ambiente. Isso traz um leque de informações imenso, né? O conhecimento que é adquirido é muito importante. Eu acho que para mim assim é maravilhoso poder atuar nesse campo, fazer esse trabalho do monitoramento da qualidade da água aqui na região, né? E mostrar isso para o mundo todo. Além dessa equipe que vem para campo, que faz as coletas e que faz essas análises preliminares no laboratório, tem também as outras equipes que recebem essas amostras. Então tem um grupo na Universidade Federal do Rio de Janeiro que vai receber essas amostras de fitoplâncton. Tem um grupo na Universidade Federal de São Carlos que vai receber as amostras de zooplâncton. Tem um outro grupo na Universidade Federal de Juiz de Fora que recebe amostras para as análises químicas. E com isso já foram produzidos uma série de teses de mestrado e doutorado. Mas uma coisa assim que me emociona bastante é ter construído uma equipe multidisciplinar composta por biólogos, ecólogos e químicos que me acompanha ao longo desse período,
e ter formado bastante gente, associado a esses 7 anos de atendimento a Santo Antônio Energia, uma questão do licenciamento, que é o monitoramento da qualidade da água, a gente conseguiu agregar pesquisas acadêmicas e produção científica e formação de pessoas. E isso é uma satisfação que não dá muito para falar em palavras, né? Porque realmente é muito grandioso. O programa de monitoramento liminológico continuará durante toda a vida útil do reservatório da Hidrelétrica Santo Antônio.